Nesse exato momento, o cérebro humano está fazendo uma coisa que, sinceramente, parece cena de ficção científica. Uhum, é absurdo. Ele tá literalmente vivendo o futuro e, tipo, 20 vezes mais rápido que a realidade. Exato. Vamos tentar visualizar uma cena super comum. Imagina recortes rápidos de alguém vivendo um dia normal, sabe? Pegando o metrô lotado, resolvendo um problema difícil no trabalho. Dando uma risada com os amigos no jantar. Isso. E aí, finalmente, essa pessoa deita para dormir. Acontece que, quando os olhos se fecham e o corpo relaxa, a tela mental não fica preta. Nem um pouco. Ela se acende. Redes de neurônios começam a disparar em cadeia e a mente revive aquele mesmo dia, só que numa velocidade absurda. É uma compressão colossal da experiência consciente, né? E, bom, o que o volume de dados científicos recentes tem deixado muito claro é que o cérebro passa bem longe de ser um arquivo passivo. Aquela ideia de um armário escuro cheio de pastas de memórias, então já era. Tá morta. O que acontece de madrugada é uma edição super agressiva. O cérebro tá ali comprimindo informações, deletando o que ele acha inútil e, o mais louco, simulando cenários que nunca aconteceram no mundo físico. Nossa, e tudo isso com um objetivo só, né? Garantir a sobrevivência no dia seguinte. Com certeza. É puramente para otimizar a eficiência. E o grande mistério que move a nossa investigação hoje é justamente esse critério bizarro de edição noturna. Tipo, por que a mente foca com tanta intensidade em certas falhas nossas e muitas vezes simplesmente joga fora sucessos brilhantes? Boa pergunta. Como ele escolhe o que entra nesse simulador? E mais fascinante ainda, como chegamos ao ponto de descobrir que o tamanho da pupila de alguém dormindo revela se a mente está processando o passado ou construindo o futuro. A ciência chegou num nível de detalhe impressionante. Ok, vamos desempacotar isso usando como base uma verdadeira montanha de artigos recém-publicados nas revistas Nature, Nature Neuroscience, Nature Communications. É como deixar um computador ligado de madrugada para compilar um código, sabe? Mas o computador está reescrevendo o próprio software com base nos bugs que encontrou durante o dia. Adorei a analogia. E essa ideia do sistema se reescrevendo nos leva direto para como a ciência atual consegue ler esse processo. Porque por muito tempo, o sono foi uma caixa preta total. Ninguém sabia direito o que acontecia lá dentro. Pois é. Mas o salto tecnológico desta década mudou o jogo. Hoje, a gente usa sondas de registro neural de altíssima densidade. Traduzindo, a gente consegue ler milhares de neurônios ao mesmo tempo. Exatamente. Milhares de neurônios individuais simultaneamente. E quando a gente combina isso com algoritmos de aprendizado de máquina, a atividade elétrica deixa de parecer aquele ruído estático de rádio, sabe? Uhum. Vira uma linguagem estruturada. Isso. E o primeiro grande vocabulário que a gente decifrou dessa linguagem noturna é o chamado replay hipocampal. Replay hipocampal. Vamos desenhar isso mentalmente para quem está escutando. Quando qualquer mamífero está acordado, andando por aí, existem umas células no cérebro chamadas células de lugar. As famosas place cells. Isso. Então, se alguém caminha da porta de casa até a padaria da esquina, neurônios específicos disparam numa ordem muito precisa. Como se formassem um mapa GPS interno mesmo. Essas mesmas células disparam de novo, imitando exatamente aquele caminho físico. Só que elas fazem isso durante oscilações de altíssima frequência, as chamadas Sharp Wave Ripples. Que são, basicamente, ondas agudas que espremem a linha do tempo. Um trajeto de 5 minutos é reprisado em frações de segundo. Frações de segundo. É muito rápido. E é aqui que a mecânica dá um nó na minha cabeça. Porque esse processo não roda só para frente. Não, de jeito nenhum. O cérebro toca a fita de trás para frente também no replay reverso. E tem o preplay. O preplay. Células disparando em sequências que representam caminhos que o corpo nunca percorreu na vida. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque, peraí, se a rede neural está disparando para mapear um lugar onde a pessoa fisicamente nunca esteve, a gente não pode mais chamar isso de memória, certo? Exato. Isso soa puramente como um motor de previsão, um simulador. O que é fascinante aqui é que essa ruptura no conceito de memória é o grande ponto de virada da neurociência hoje. Historicamente, os livros separavam memória e planejamento. Como departamentos isolados.
A memória na gaveta de arquivos, o planejamento na diretoria. Mas a navegação espacial evoluiu intrinsecamente ligada ao ato de prever o futuro. Entendi. Quando o hipocampo executa esse pre-play, ele está usando blocos de memórias passadas para organizar a rede neural e avaliar cenários que ainda não aconteceram. Ele roda aquela simulação e se tiver um obstáculo naquele atalho amanhã, o que acontece se eu virar à esquerda? Perfeito. E fazer essas simulações mentais em frações de segundo permite que o organismo avalie consequências sem gastar calorias reais andando até lá. E sem correr o risco de encontrar um predador no meio do caminho, né? Exatamente. É um simulador de voo que confere uma vantagem evolutiva monumental. Mas vem cá, rodar simulações de alta fidelidade a noite inteira deve ter um custo metabólico gigantesco. Ah, altíssimo. A energia para gerar esses ripples não é brincadeira. O que me faz pensar na engenharia do sistema. Como é que o cérebro organiza esse volume colossal de simulações novas sem destruir a base de dados que já estava lá? É tipo uma prefeitura tentando reformar as avenidas de uma cidade. Eles precisam desenhar os desvios, testar semáforo, mas não podem simplesmente demolir as ruas antigas ou parar o trânsito da cidade inteira. Para entender como a biologia resolveu esse problema de tráfego, a ciência teve que olhar para a inteligência artificial. Sério? Sério. Mais especificamente para a arquitetura de aprendizado por reforço. Tem um trabalho seminal do Jensen e da equipe dele, publicado na Nature Neuroscience agora em 2024. O que eles descobriram? Que o cérebro humano opera de forma assombrosamente parecida com um agente de IA de ponta. Na IA, o agente aprende a interagir com o ambiente fazendo o que a gente chama de rollouts. Rollout sendo aquelas projeções mentais de sequências de ações. Isso. O algoritmo testa dezenas de caminhos virtualmente para prever qual vai trazer a maior recompensa no final. Tá, e no cérebro? No cérebro, o córtex pré-frontal, que toma as decisões complexas, interage com o hipocampo ditando essas regras. Ele diz tipo, olha, gera rollouts desse BO que a gente enfrentou hoje. Nossa. E o cérebro faz isso misturando as informações novas com memórias de anos atrás. Tudo isso para evitar um colapso que, na computação, a gente chama de esquecimento catastrófico. Então, o que tudo isso significa? Esse esquecimento catastrófico, pelo que eu entendo, é o pesadelo de qualquer programador. É tipo quando uma IA aprende algo tão novo que apaga o que já sabia. Exatamente. Os pesos das conexões se alteram e as informações vitais somem. É igual quando um desenvolvedor atualiza um aplicativo. A gente quer instalar as funcionalidades novas, mas não quer que a atualização corrompa as funções antigas que já estavam rodando liso. Trazendo para o mundo natural, imagina um animal na floresta. Ele aprende a rota para uma árvore cheia de frutas. Mas se gravar isso, apagar a memória de como é a cara de um leopardo, acabou para ele. Ele morreria no dia seguinte por uma falha de software. O custo biológico do esquecimento catastrófico é a morte. Caramba! E como a natureza resolveu isso? Trocando tempo de ação física por computação mental offline. Durante o sono, usando os Sharp Wave Ripples, o cérebro reativa a nova rota das frutas, mas logo em seguida dispara sequências antigas relacionadas à imagem do leopardo. Ele intercala as coisas. Isso. A rede neural treina a si mesma com os próprios dados internos. Vai ajustando as sinapses aos poucos. Para que a informação nova encontre um espaço físico sem esmagar o conhecimento velho. Perfeito. A política de ação da mente é atualizada sem o organismo precisar estar acordado e interagindo com o mundo. O que levanta uma questão de triagem absoluta, né? Porque se o cérebro atua como essa IA mega eficiente, que intercala blocos de informação no simulador para evitar o colapso, qual é o critério de prioridade? Ele não pode reprisar tudo. Exato. A gente não reprisa cada segundo do dia. A maioria das coisas evapora. Qual é a métrica matemática que o hipocampo usa para dar passe VIP para o que vai para o simulador de madrugada? A resposta curta e bem contraintuitiva é a prioridade não é o sucesso da ação. Não. Não. É o tamanho do choque, o erro. O erro importa mais. Muito mais. Um artigo de 2025 liderado pelo Rusko, na Nature Communications, dissecou isso de um jeito brilhante com camundongos. O que eles fizeram no experimento? Construíram um labirinto com 3 braços diferentes, cada um oferecendo água com açúcar. Mas o truque era a probabilidade. Um braço quase sempre dava açúcar. O outro, quase nunca.
E o do meio era totalmente imprevisível. Tá, e aí? Eles plugaram eletrodos no hipocampo e no estriado ventral, que é o centro de recompensas do cérebro. E a descoberta virou a lógica de cabeça para baixo. Por quê? Porque o fator que disparava os replays noturnos mais intensos não era o bicho ter ganhado a maior quantidade de açúcar. Era o chamado erro de predição de recompensa, o RPE. Deixa eu ver se entendi a aplicação prática disso. Digamos que alguém faça o mesmo caminho para o trabalho todo santo dia. Leva 40 minutos. Certo. Um dia, essa pessoa pega um desvio inédito. Se o desvio também levar 40 minutos, o cérebro vai simplesmente jogar a informação fora na hora de dormir, porque a expectativa bateu com a realidade. O RPE foi 0. Exato. Mas, se por acaso o desvio cortar o tempo pela metade, ou ao contrário, fizer a pessoa ficar presa no trânsito por 2 horas, a diferença gigantesca entre a previsão e a realidade gera um erro de predição altíssimo. E é isso que obriga o cérebro a rodar a fita a noite toda. Se conectarmos isso a um panorama maior, essa sua tradução é perfeita. Ela nos leva ao modelo computacional que o cérebro está usando, o Q-Learning da inteligência artificial. Q-Learning. Nesse sistema você atribui um valor e como você atualiza isso? Pelo ARP. O cérebro faz a mesma coisa através da dopamina. Ah, a dopamina entra aí. Exato. Quando tem uma quebra drástica de expectativa, seja uma surpresa incrível ou um fracasso terrível, os neurônios de dopamina disparam. Esse pico carimba a experiência. É como um farol de emergência para o hipocampo. Isso. O farol avisa, olha, nossa previsão do mundo falhou miseravelmente, atualize esses valores antes que o sol nasça. O conforto da previsibilidade não ensina nada ao cérebro. Porque o modelo interno já está certo, então não precisa gastar energia. O que ensina é a diferença entre o esperado e o vivido. A surpresa é o combustível. A falha de previsão é o motor. Mas, nossa, isso nos empurra para um problema de engenharia mecânica complicado. A gente sabe o que o cérebro quer aprender. A novidade chocante. Sabe por que ele quer aprender? Para sobreviver. Mas como ele consegue processar esse dado cru, sem misturar tudo com as memórias sólidas de décadas atrás? Essa é a grande charada. Porque se acontece tudo no mesmo órgão, na mesma fase do sono, parece uma receita pronta para o desastre. E é aqui que os estudos de 2025 entram com uma descoberta quase poética, eu diria. Muito elegante mesmo. A janela para observar isso não estava escondida no fundo do crânio, mas no tamanho da pupila da pessoa. Isso levanta uma questão importante sobre a conexão entre o sistema nervoso autônomo, que controla a pupila, e a arquitetura da memória. A equipe do Chang publicou na Nature um trabalho usando pupilometria em camundongos. E camundongos frequentemente dormem de olho meio aberto, né? Exatamente. O que permitiu focar câmeras infravermelhas nos olhos deles e medir o diâmetro da pupila em tempo real no sono mais profundo, o NRM. Que antes todo mundo achava que era um bloco monótono de descanso. Pois é, mas as câmeras mostraram que a pupila não fica parada, ela pulsa, num ritmo infralento, coisa de 0,015 Hz. Um ciclo leva mais de 1 minuto. Isso é absurdo. É como se a pupila fosse o mostrador físico de um disco rígido operando, mostrando visualmente em qual partição o cérebro está gravando os dados naquele milissegundo. É bem por aí. E os dados dão calafrios. A pesquisa provou que quando a pupila estava bem contraída, o cérebro focava quase 100% no replay de memórias cruas e muito recentes. As coisas de hoje, a pasta nova. Isso. A área CA3 do hipocampo, que é um motor de busca brutal, estava no comando. Mas quando a pupila dilatava lentamente, o cenário mudava totalmente. O que acontecia? CA3 silenciava, e uma região vizinha, a CA1, assumia. Essa área é um filtro rigoroso que cuida da manutenção das memórias antigas, a pasta de backup do sistema. Então o cérebro não tenta colocar os papéis velhos e novos na mesma gaveta ao mesmo tempo. Não. Ele usa o tempo para separar. Ele inspira a novidade com a pupila contraída e expira para consolidar o passado quando ela dilata. O nome técnico para isso é multiplexing. Multiplexing. E os pesquisadores foram além de só observar, né? Rolaram testes com optogenética. Sim, eles queriam provar a relação de causa e efeito. Com optogenética, você usa luz para ligar e desligar circuitos cerebrais instantaneamente. Usando um laser. Isso. Eles conectaram o laser ao monitor da pupila.
Quando interrompiam os ripples apenas nos momentos de pupila contraída, o animal acordava e não lembrava de absolutamente nada sobre o labirinto novo do dia anterior. A memória recente foi completamente apagada. Deletada. Mas as memórias de semanas atrás continuavam perfeitas. E por outro lado, quando o laser bloqueava o cérebro na pupila dilatada... O animal esquecia o passado antigo, mas lembrava do novo. Exato. Uma segregação temporal perfeita para evitar que o novo interfira no que já funciona. Toda essa coreografia invisível muda totalmente a nossa percepção sobre o que é a mente. Porque, no fundo, todos esses algoritmos, picos de dopamina e dilatações microscópicas constroem como a gente é a cada manhã. A memória deixa de ser um arquivo morto. Ela é um algoritmo vivo de otimização de futuro. Sabe quando alguém acorda no meio da noite com a solução para um problema ou tem uma ideia genial no chuveiro? Não foi um raio de inspiração divina. Com certeza não. O cérebro passou horas no escuro testando a falha de ontem contra milhares de cenários usando os cálculos de K-Learning. Ele reescreveu o sistema sem a pessoa perceber. A versão da realidade da qual a mente lembra de manhã não é um documentário fiel do dia anterior. É uma síntese estatística do que causou mais surpresa, moldada para guiar o comportamento de um jeito mais seguro nas próximas horas. Incrível! A nossa mente é um simulador que cria uma versão otimizada do mundo para evitar que a gente cometa os mesmos erros vitais 2 vezes. Perfeito. Bom, nós chegamos ao fim da nossa investigação profunda de hoje. Toda essa engenharia mecânica de luzes, dilatações e algoritmos noturnos é maravilhosa. E fica o nosso muito obrigada a quem esteve junto com a gente, escutando essa transmissão. Foi um papo sensacional. Mas antes de encerrar, o cruzamento de todas essas pesquisas deixa no ar uma reflexão inquietante. Se a biologia fundamental do aprendizado prova que o cérebro humano precisa desesperadamente de falhas de previsão, precisa de surpresas, quebras de expectativa e do choque entre o previsto e o real para atualizar nosso software interno na madrugada? O que acontece com a mente e as memórias de quem vive rotinas altamente previsíveis, meses a fio, sem nenhuma surpresa? Quando a vida fica tão segura que o erro de predição chega a zero. Será que, na nossa fuga do inesperado, a gente não está literalmente impedindo nosso cérebro de aprender e construir novas versões de nós mesmos? Fica o pensamento.